paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas bem. Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical. E hoje já é a lição de número 3, tá certo? Mas antes, vamos começar com a nossa oração, tá bom? Onde você estiver, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus, Pai querido, santo e amado, Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui na Tua presença. Deus, pedimos licença, Senhor Jesus, para entrar em Tua presença. Desde já, Senhor Jesus, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos guardado, por ter nos livrado de todo o mal, por ter, Senhor Jesus, nos ajudado a chegar até aqui, Senhor Jesus. Abençoa cada criança que vai ver este vídeo, ajuda, dá entendimento da Tua palavra, para que a Tua palavra venha ficar guardada em nosso coração, Senhor Jesus. Nos ajuda a ser mais e mais fiel a Ti, Senhor, meu Deus. É isso que eu te peço e agradeço por tudo. Amém. Amém, crianças. Como eu falei, hoje é a nossa lição de número 3, tá certo? Que tem por título Felizes os que reconhecem que são pobres. Vamos lá repetir? Felizes os que reconhecem que são pobres. Vamos lá, só vocês? Título da lição: Felizes os que reconhecem que são pobres. Isso mesmo. E o nosso memorizando se encontra lá em Salmos. Peguem suas Bíblias. Salmos 40. Vamos aqui abrir a nossa Bíblia. Salmos de número 40, verso 17, parte A, que diz assim: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmos 40, verso 17. Vamos lá repetir? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmos 40, verso 17, parte A. Amém. Glória a Deus. Olhe, crianças, nós sabemos que a alegria do cristão jamais pode estar fundamentada em coisas materiais, tipo em uma casa, em um carro, em alguma coisa, né? A nossa alegria, nós que somos cristãos, não pode estar ligada a alguma coisa material, tá certo? E sim às coisas espirituais. Contudo, temos visto que o mundo tem iludido muito a pensar que bens e riquezas poderão satisfazer a nossa vida. São pessoas que, infelizmente, demoram a entender que somente o Senhor é capaz de preencher o vazio do nosso coração. Temos como exemplo, crianças, a história de Salomão. Salomão, por exemplo, foi um homem que possuía muitas riquezas e teve tudo o que o dinheiro poderia comprar. Mas no fim, ele teve uma conclusão. No fim, Salomão concluiu que tudo isso é passageiro e somente em Deus encontramos a verdadeira felicidade. Tá certo? Então, nós não podemos esperar ter alguma coisa ou ser alguma coisa para achar que podemos ser felizes. Não podemos estar ligado a essas coisas que o mundo oferece, tá certo? Porque, olha, como diz a palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos que estar, nós temos que buscar as riquezas espirituais, que são essas riquezas que nos levarão até Deus, até o céu, tá certo? E lá nós sabemos que Deus está preparando um lindo lugar para cada um de nós, tá bom? Então, o nosso coração não pode estar preso a coisas
materiais, tipo algum brinquedo, alguma roupa. Às vezes você tem uma roupa na sua casa que não cabe nem mais em você, mas só porque você gostava muito dessa roupa e essa roupa foi cara, ou um brinquedo, alguma coisa. Aí a gente às vezes não quer doar, né, para outras pessoas, quer ficar guardando. Isso aí é se apegar às coisas materiais. Então, Deus não se agrada disso, tá certo? Então, lembre que a nossa alegria não pode estar fundamentada em coisas materiais, e sim nas coisas espirituais. Vamos lá repetir Salmos 40, verso 17, parte A. Diz assim: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmos 40, verso 17, parte A. Agora nós vamos explorar as escrituras, tá certo? Vocês vão abrir comigo em Lucas. Primeiro vocês vão abrir em Mateus. Isso mesmo. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Vamos ver aqui o que a palavra diz para nós. Mateus capítulo 5, verso 3. Capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É como eu disse, né? Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tá certo? Porque é bem-aventurado, como diz aqui a Bíblia, né? Os pobres de espírito, aquelas pessoas que necessitam muito de Deus, que precisam sempre de ajuda. Nunca diga que você não precisa de ajuda, que você consegue fazer alguma coisa só, porque nós somos dependentes de Deus, tá bom? Então, bem-aventurado aquelas pessoas que são dependentes de Deus, que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, vocês vão lá em Lucas, livro de Lucas, depois de Mateus, tá certo? Depois de Marcos, perdão. Vocês vão lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, que é onde está a nossa história de hoje, tá certo? Depois vocês vão me acompanhando por aí pela Bíblia, tá bom? Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10, é onde está a nossa história de hoje, que tem por título O Centurião de Cafarnaum, tá certo? Há muitas lições que Jesus ensinou aos seus discípulos. Certo dia, Jesus estava com eles sentado sobre um monte das oliveiras. Jesus começou a ensinar a respeito de quem eram as pessoas mais felizes. Nesse momento, Jesus declarou: Felizes são as pessoas que reconhecem que são espiritualmente pobres, pois delas é o reino dos céus. Então, em nenhum momento Jesus falou em riqueza material, em riqueza como casa, carro, né? Essas coisas aí que as pessoas consideram como ricos, né? Jesus falou que felizes são as pessoas que reconhecem que são espiritualmente pobres, espírito, tá certo? Sabe o que Jesus quis dizer aos seus discípulos? Que eles deveriam ter um coração humilde e reconhecer que a maior riqueza dos homens não era ter dinheiro, e sim fazer parte do reino dos céus. Após terminada esta conversa com os discípulos, Jesus foi para uma cidade chamada Cafarnaum. Isso mesmo. Entrando ali, um oficial romano ficou sabendo que Jesus havia chegado. Em sua casa, aquele oficial tinha um estimável empregado que estava gravemente doente. Então, um centurião era o homem que cuidava daqueles soldados, tá certo? E entre esses soldados tinha um que era mais chegado ao centurião, né? Que o centurião tinha mais carinho, tinha mais amor, era aquela pessoa mais próxima a ele. E esse soldado estava gravemente doente e o centurião estava muito triste. Ao ouvir a respeito dos grandes milagres que Jesus fazia e como amava as pessoas,
O oficial acreditou que o mestre também poderia curar o seu empregado, o mestre Jesus. Então ele pediu que alguns líderes judeus fossem ao encontro de Jesus e o trouxessem até a sua casa. O oficial, ele era muito rico, o centurião, ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro. E até havia construído uma sinagoga para os judeus. Atendendo ao pedido, Jesus foi com aqueles homens ao encontro da casa do centurião. Mas de repente, alguns servos do oficial trouxeram uma mensagem da parte do seu senhor. Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre em minha casa. Isso o centurião falando para o Senhor Jesus. Ele mandou essa mensagem para o Senhor, falando assim. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Peço que fale apenas uma palavra e o meu empregado ficará curado. Jesus ficou muito contente e admirado com a atitude daquele centurião. Pois, apesar de ser uma pessoa muito rica e de destaque na cidade, ele reconheceu que era espiritualmente pobre e que somente Jesus poderia operar aquele milagre, que era curar o seu soldado, tá certo? O seu servo. Sua fé foi reconhecida por Jesus e recompensada com a cura do empregado. Então, os discípulos entenderam o que Jesus ensinou no monte. Então, crianças, quando Jesus viu que aquele centurião reconheceu que era pobre espiritualmente, Jesus falou assim, lá em Lucas capítulo 7, versículo 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo enfermo, ou seja, acharam o servo que estava enfermo curado. Tá certo? Então, crianças, o que nós podemos tirar dessa nossa lição de hoje? O que Jesus quis ensinar para aqueles discípulos e o que Jesus quer ensinar para a gente hoje? É que os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que precisam de Deus, que são dependentes de Deus, tá certo? Mesmo que tenham dinheiro, seja muito ou pouco, Deus deseja que tenhamos um coração humilde, tá bom? Do que adianta a pessoa querer ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Ou seja, do que adianta a pessoa querer ganhar todo o dinheiro, ter toda a fama do mundo e não ir para o céu? Não adianta de nada, né, crianças? Porque o nosso alvo é o céu. Tá certo? Então, nós temos que ser humildes e temos que reconhecer que somos pobres espiritualmente e que precisamos todos os dias de Deus em nossa vida. Tá certo? Então, fique com esta palavra no seu coração. Não esqueça que nós somos dependentes de Deus, que para qualquer coisa que nós vamos fazer na vida, nós temos que colocar primeiramente Deus na nossa frente. Porque quem faz isso é feliz, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A atividade eu vou mandar para vocês, tá certo? Não esqueçam de fazer a atividade, porque é muito importante. Vocês lembram daquele nosso plano de frequência, né? Que quem estiver participando, fazendo as atividades, assistindo a aula completa, vai ganhar o pontinho lá na chamada e no final do trimestre, tá certo? Vai ganhar uma lembrancinha, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá certo? Tentei resumir o máximo para que não ficasse muito longa e que vocês pudessem entender. E qualquer dúvida é só me chamar, tá certo? A próxima aula é com tia Doriane, tá bom? Um beijo e a paz do Senhor.